Irmãos, a nossa exposição hoje pela manhã, seguindo a temática do nosso encontro que começou ontem, será ainda sobre Trindade, mas especificamente sobre a nossa comunhão como crentes no Senhor com esse Deus trino, com esse Deus triuno. A comunhão, irmãos, de forma geral, ela está associada, ela está ligada a coisas e a pessoas. Ou seja, quando há uma participação mútua de nós com uma outra pessoa, ou com um grupo de pessoas, ou quando nós participamos de alguma coisa, ali está posta, ali está ocorrendo a comunhão. Por isso, irmãos, nós poderíamos definir comunhão como a comunicação mútua em um relacionamento que dá e recebe. É isso que é comunhão. É uma relação mútua com uma coisa ou com uma pessoa, especificamente com uma pessoa aqui, em que nós damos e recebemos algo nesse relacionamento. John Owen, irmãos, que eu já citei ontem, porque ele foi um teólogo que se debruçou muito sobre essa questão da Trindade, e nós vamos recorrer a mais uma das suas obras hoje. John Owen, ele define a comunhão com Deus Trino assim: nossa comunhão com Deus consiste em sua comunicação de si mesmo para conosco e o nosso retorno a Ele daquilo que Ele requer e aceita, fluindo da união que temos com Ele em Cristo. O que é comunhão com Deus, irmãos? Ele chega a essa conclusão a partir de alguns textos bíblicos. A comunhão com Deus Trino é nós recebermos dele o que Ele quer nos dar, nós darmos a Ele o que Ele requer de nós, e tudo isso é feito pela união do crente com Cristo. Essa comunhão, irmãos, na glória, ela será perfeita, não haverá nenhum limite para essa comunhão. Mas hoje, irmãos, essa comunhão ela é imperfeita, porque nós estamos afastados, porque nós somos pecadores, e etc, etc, etc. Mas na glória ela será perfeita. A pergunta então, irmãos, é como e quando ocorre essa comunhão nesse nosso contexto? Ora, se nós temos que ter comunhão com Deus e com esse Deus triuno, a pergunta é como e quando nós temos comunhão com o Senhor. Nós veremos aqui, irmãos, a partir de alguns textos, que ter comunhão com Deus não consiste em movimentos místicos, de misticismo, como alguns querem enfatizar e alegar. É algo muito mais simples, mas ao mesmo tempo muito mais profundo, ter a comunhão com esse Deus triuno. Em suma, irmãos, em resumo, como é que nós temos comunhão com Deus, queridos? Quando eu dirijo a Deus a minha fé, o meu amor, a minha obediência e a minha adoração a Ele, eu estou tendo comunhão com Deus. Não é eu cair em êxtase, não é um misticismo ininteligível, mas se eu dou a Ele a minha fé, o meu amor, a minha obediência e a minha adoração, eu estou tendo participação mútua com esse Deus, porque é isso que Ele requer do homem, é isso que Ele requer do homem. Parte da nossa exposição, irmãos, ela será baseada, como eu falei, na obra de John Owen, que tem exatamente esse título, Comunhão com Deus Trino. E nós vamos trabalhar aqui alguns textos específicos, irmãos, que nos mostram como nós temos comunhão com Deus Trino. O grande ponto, irmãos, é que a maneira como nós nos comunicamos com Deus, ela se dá pelos meios que Deus entregou. A igreja tem sido ensinada recorrentemente sobre uma doutrina chamada meios de graça. Os meios de graça, irmãos, são os meios pelos quais nós temos essa comunicação com Deus. E, embora esse seja um meio externo, é uma comunicação espiritual. É dar a fé, o amor, a obediência e a adoração. Mas a Escritura Sagrada, irmãos, como nós vimos ontem, ela fala que Deus é um e que subsiste em três pessoas distintas. Então aqui, irmãos, nós temos uma coisa que a Escritura nos ensina. Nós vamos ver agora primeiramente que a Escritura nos fala que nós devemos ter e temos comunhão com Deus triuno, mas também
temos comunhão com cada pessoa da divindade. Abram, por favor, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 18. Veja que coisa interessante, irmãos. Efésios capítulo 2, versículo 18. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 18. Veja, irmãos, Paulo fala: porque por ele, isto é, por Cristo, ambos aqui, os judeus e os gentios, temos acesso ao Pai em um Espírito. Primeiro que esse versículo aqui fala das três pessoas da Trindade. Por ele, por Cristo, temos acesso ao Pai em um só Espírito. Mas especificamente aqui, irmãos, o apóstolo Paulo está falando da nossa comunhão com o Pai. Nós temos acesso ao Pai por meio de Cristo em um só Espírito. Veja agora, irmãos, 1 Coríntios, por favor, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Veja, comunhão com o Pai, certo? Agora veja o versículo 9 do capítulo 1 de 1 Coríntios. Fiel é Deus, pelo qual fomos chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Comunhão com o Pai, fomos chamados à comunhão do Filho, ou com o Filho. E agora veja 2 Coríntios 13, 13. Coríntios 13, 13, ou algumas versões 2 Coríntios 13, 14. A NVI ela divide esse versículo em duas partes. Veja, 1 Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito. O que Paulo também repete em Filipenses capítulo 3. Se há alguma comunhão do Espírito. Então veja, irmãos, o Novo Testamento fala da comunhão com o Pai, da comunhão com o Filho e da comunhão com o Espírito. É uma comunhão com o Deus triuno. O grande ponto então, irmãos, é vermos como nós vamos ter comunhão com cada uma dessas pessoas da Trindade à luz da palavra de Deus. O que é requerido de nós que nós devotemos a Ele? A ideia, irmãos, é que hoje pela manhã nós saiamos daqui com a clara convicção como eu devo ter comunhão com Deus Trino, com Deus Trino. Mas antes, irmãos, de vermos a nossa comunhão com cada pessoa da Trindade, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, nós precisamos ver uma coisa geral, que é como é que nós podemos ter comunhão com esse Deus que é invisível e que é inacessível a nós. Ora, Ele está sentado no alto e sublime trono, nós estamos na terra. A Escritura fala que os pensamentos de Deus são acima dos nossos pensamentos, Ele é distante de nós. Como então nós nos relacionamos com Ele? Aí, irmãos, nós aprendemos na Escritura Sagrada que a Trindade é a Trindade que se revela para a comunhão. Irmãos, Deus, como eu acabei de falar, Ele é invisível, pois é um Espírito puríssimo e por natureza Ele é separado da criação. O panteísmo ensina que Deus e a criação é a mesma coisa, mas Deus e a criação não são a mesma coisa. Deus é separado da sua criação, Ele é distinto dela. E Ele, irmãos, está sentado no alto e sublime trono, como Isaías 6 fala. Os seus pensamentos são mais elevados que o nosso. E Ele fala isso em Isaías capítulo 55 para deixar claro que nós e eles somos muito diferentes em termos da nossa natureza. A pergunta então é, irmãos, como então nós podemos ter comunhão com esse Deus? Como nós podemos receber e dar algo a Ele? Como nós podemos amar a Ele e confiar nele? A única forma, irmãos, a única forma é se Ele se condescender conosco, isto é, sabe quando a gente quer falar com o nosso filho, a gente se reclina para falar com ele, a gente se abaixa, ou a gente simplifica a linguagem para que ele entenda o que nós estamos falando. Isso é se condescender. Deus, Ele se condescende, Ele se revela para a comunhão. Ele nos criou para termos comunhão com Ele, irmãos. Deus
é a trindade que se revela para a comunhão. Tudo que Deus fez, irmãos, desde a criação, visava se revelar e se relacionar conosco. Veja, irmãos, Deus criou toda a criação, tudo foi criado por Deus, mas qual é o único ser? Nós e os anjos somos seres espirituais, certo? Certo. Mas qual é o único ser que foi criado à imagem e semelhança de Deus? A Escritura fala: o homem. Por que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, irmãos? Porque Ele queria se relacionar com o homem e ser glorificado nesse ponto, irmãos. A Escritura também nos fala, irmãos, que Deus, Ele firmou pactos. E o pacto, irmãos, é exatamente a forma externa de Deus se condescender com o homem para ter um relacionamento com Ele. Veja, irmãos, Deus é Deus, nós somos suas criaturas. Nós deveríamos a Ele toda a obediência, sem recebermos nada em troca. Mas Deus quis ter comunhão conosco, isto é, não apenas receber, mas dar com dádivas e graça, dar com bondade. Então Ele firma um pacto, em que nesse pacto Ele estabelece promessas, e que nesse pacto há uma possibilidade de comunhão mútua entre um e outro. Assim como um homem e uma mulher não têm uma comunhão tal se não estiverem em pacto ou em casamento, assim também, irmãos, Deus fez conosco. Ele entrou em pacto para que nós tenhamos comunhão com Ele. Ou seja, irmãos, tudo o que Ele fez, todos os atos redentivos dele na história, toda a revelação dele mesmo para nós, foi para que nós tivéssemos comunhão com Ele. É a trindade que se revela para a comunhão. É a trindade que se revela para a comunhão. Porém, irmãos, isso que eu acabei de falar, mesmo sendo importante, é apenas o modo ou a forma como Deus se revela para nos relacionarmos com Ele e estabelecer a base para isso. A pergunta ainda continua: como é que a trindade se revela? Como é que a trindade se revela? E como ela se faz conhecida para a comunhão? A resposta, irmãos, é bem curta. Deus se revela por meio da sua palavra. Deus se revela por meio da sua palavra. A palavra, irmãos, escrita do Senhor, a palavra revelada que foi escriturada, a Bíblia, e a palavra encarnada são os meios pelos quais nós nos relacionamos com o Senhor, queridos. A palavra escrita, irmãos, a Bíblia, ela nos foi dada para nos conduzir à palavra encarnada. O Espírito Santo, irmãos, que inspirou a Escritura Sagrada, ele fez como um noivo que escreve uma carta de amor para sua noiva, dizendo: é assim que eu sou isso, eu quero ter comunhão com você. Então, irmãos, a Escritura Sagrada, o Espírito e o Filho são inseparáveis, porque pela palavra revelada é que a Trindade se dá a conhecer. E o Espírito Santo conduz os homens pela palavra para que eles conheçam a palavra encarnada, que é Cristo. Pela palavra escrita, pela palavra encarnada, é que nós temos comunhão com Deus, irmãos. Veja, queridos, aqui nós temos duas coisas: a palavra escrita que conduz a Cristo, e Cristo como o mediador da Trindade que nos conduz a toda a Trindade. Vejam, por favor, abram João capítulo 5, por favor, irmãos. João capítulo 5, versículo 39. João capítulo 5, versículo 39. É dito, Cristo fala aos judeus: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ele está falando aos judeus: vocês examinam a Escritura, vocês leem a Escritura, porque vocês julgam que nela há a vida eterna, e vocês estão certos, porque são elas que testificam de mim. O grande problema aqui, irmãos, em João capítulo 5, é que a Escritura testifica de Cristo, e os judeus insistiam em desprezar a Cristo, mesmo querendo se apegar à Escritura. Mas Deus está falando, não tem como separar as duas coisas. As Escrituras foram dadas para testificar de mim, porque é por meio de mim que os homens têm comunhão com Deus. Vejam, por favor, irmãos, Lucas capítulo 24, por favor. Lucas 24, 27. Lucas 24, versículo 27.
e o versículo 44. Lucas 24, 27, irmãos. Cristo novamente falando com os discípulos no caminho de Emaús, ele diz: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Veja o versículo 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Aqui, irmãos, Cristo nos mostra com clareza de quem é que a Escritura fala. Para que foi que a Escritura foi entregue? Ele fala: ela foi entregue para testemunhar de mim. A Bíblia é o mapa que conduz ao Deus Trino, porque conduz ao mediador dele, é Cristo. E então, irmãos, se a Bíblia conduz até Cristo para a comunhão, Cristo como mediador nos conduz à Trindade. Como é que nós conhecemos esse Deus que é invisível e que se revela para a comunhão com Ele? Por favor, Mateus capítulo 11, 27, por favor. Mateus capítulo 11, versículo 27. E veja o que Cristo fala novamente, irmãos. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Cristo está falando, irmãos, se alguém quer conhecer a Deus, precisa ser por meio do Filho, porque ninguém conhece o Filho perfeitamente em sua plenitude como o Pai conhece, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Você quer conhecer a Deus? Você quer ter comunhão com Deus? Ele fala: eu preciso te revelar Ele, porque só conhece a Ele aquele a quem o Filho revelar. Eu vou ler aqui outros textos, irmãos, não precisam abrir, a não ser que você queira acompanhar com maior velocidade. Por exemplo, Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 3, é dito: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez o universo. O Filho é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Novamente, irmãos, João capítulo 14, versículo 8 e 9, quando Filipe chega para Jesus e fala assim: Senhor, mostra-nos o Pai, faz-nos conhecer o Pai. Aí Jesus responde para ele: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai. Cristo está falando com clareza, irmãos. Não tem como ter comunhão com Deus se não for por meio dele. E lembramos, irmãos, aqui é no João 14, 8 e 9. 2 versículos antes, versículo 6, Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Interessante é o verbo que ele usa. Não é ninguém vai ao Pai, é ninguém vem ao Pai, porque ele está se referindo ao Deus Trino. Vem a mim e ao Pai. Eu sou o mediador, o caminho para isso. Colossenses capítulo 1, versículo 19 e Colossenses 2:9 diz: porque aprove a Deus, o Pai, que nele residisse, nele em Cristo, residisse toda a plenitude da divindade. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, o apóstolo Paulo fala. Aí, irmãos, o apóstolo Paulo chega em 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 11 a 16, nós não vamos ler todo esse trecho. Ele começa a discorrer sobre o conhecimento de Deus. Quem é que pode conhecer a Deus? Paulo fala: Deus que é insondável, Deus que é infinito, Deus que é inacessível. Quem pode conhecer a mente de Deus? Aí ele fala: há um que conhece a Deus,
é o próprio Espírito de Deus. Apenas Deus se conhece perfeitamente. Aí ele fala: mas nós não podemos conhecer a Deus se o Espírito não nos revelar. É necessário que o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus que conhece a mente de Deus, nos revele Deus. Aí ele chega no finalzinho da perícope e fala assim: mas sabe de uma coisa, igreja? Nós temos a mente de Cristo. Quando vocês creram em Cristo, pelo Espírito, eles lhes fizeram a conhecer a Deus. Aquilo que é falado sobre Deus na sua palavra, agora os olhos se abrem e vocês conseguem conhecer a Deus. Conseguem conhecer a Deus. E por último, irmãos, 2 Coríntios 4, 6. Por favor, esse texto abram, gostaria que vocês abrissem. 2 Coríntios 4, 6. Segunda Coríntios 4, 6. O apóstolo Paulo fala, irmãos: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Onde? Na face de Cristo. Onde é que resplandece o conhecimento de Deus? Na face de Cristo. Obviamente, irmãos, Cristo não está conosco no sentido que corporamente é aqui conosco. Nós não estamos vendo a sua face, e nenhuma imagem pode representar a sua glória. Mas ele está falando a face de Cristo, que é olhada com os olhos da fé. Esse Deus resplandece o seu conhecimento em quem? Em Cristo. Em suma, irmãos, se alguém quer conhecer a Deus, só pode fazê-lo por meio de Cristo. A Trindade se revela de uma forma cristocêntrica. O Filho revela o Pai e, junto com o Pai, dá o Espírito. O Pai chama os homens a crerem no Filho. Lembra do Evangelho? Quando Cristo estava no Monte da Transfiguração, a nuvem enche ali, está Pedro, Tiago e João, aparece Moisés e Elias, e aí uma voz do céu vem e diz: este é meu Filho amado, a Ele ouvi. Ele eu enviei para que vocês conheçam a minha Trindade. O Pai diz aos homens: ouçam o Filho. O Espírito aponta para o Filho. Cristo falou no Evangelho de João, capítulo 14, 15, 16, que o Espírito Santo daria testemunho de mim. Ele apontaria para mim. Por que isso, irmãos? Porque que Deus Pai e Deus Filho, ambos estão falando para o mundo: olhem para Cristo, olhem para o Filho, olhem para Deus Filho encarnado. Por que, irmãos? Porque Deus Filho é o mediador entre o mundo e a Trindade. Aqueles que querem conhecer a Deus devem fazê-lo por meio do Filho. Como por exemplo, irmãos, o apóstolo Paulo fala em Romanos 5,10: porque se nós, quando éramos inimigos, somos reconciliados com Deus mediante a morte de quem? A morte de seu Filho. 2 Coríntios 5,18: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de quem? Por meio de Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 16: se ele reconciliasse ambos em um só corpo por intermédio da cruz. A cruz de quem? De Cristo. Colossenses 1, 20 a 22: havendo feito a paz entre nós e ele pelo sangue da cruz de Cristo. E João 14, 6: eu sou o caminho, ninguém vê ao Pai se não for por mim. Ou seja, irmãos, sem Cristo ninguém pode ter comunhão com a Trindade. Daqui então, irmãos, vem algumas aplicações para nós. Primeiro, a fé em Cristo, irmãos, a fé no Cristo verdadeiro para a salvação é indispensável. Se você não crê em Cristo, você não pode ser salvo. Se você não crê em Cristo, você não pode ter comunhão com o Senhor. E como nós veremos hoje à noite, irmãos, se você não crê em Cristo e não ora a Deus por meio de Cristo, as suas orações não passam do teto. Irmãos, a Trindade leva com muita seriedade isso. Vocês percebem quantos textos nós já lemos aqui, só numa exposição em que o Senhor enfatiza muito isso. Sem a fé em Cristo, irmãos,
não há salvação, não há comunhão com Deus. Mas pastor, alguém pode falar, isso é muito forte, é muito exclusivismo, esse não é o Cristo de amor que eu conheço. E então, irmãos, o próprio Cristo fala em João capítulo 3, versículo 18 e versículo 36, dizendo: quem crê no Filho não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Pois quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus. Segundo, irmãos, veja quão odioso, queridos, é o pluralismo e o relativismo religioso e o ecumenismo, irmãos. Ou o pensamento que diz assim: tal pessoa não conhece a Cristo e nem crê nele, mas sem dúvida ela será salva porque ela é tão bonzinha, ela é tão sincera. Irmãos, sabe o que essa frase está dizendo? O que esse pensamento diz? Está dizendo o seguinte: Trindade, é uma tolice o que você falou. É uma tolice o que o Senhor falou de que nós precisamos de Cristo para termos comunhão com o Senhor. Porque se a pessoa for bonzinha e a pessoa for sincera, ela pode ser salva, ela pode ter comunhão com Deus. Mas a Trindade falou: só pode ter comunhão comigo aquele que o faz por meio de Cristo. Aqui, irmãos, fica claro um pluralismo religioso indevido. Como eu ilustrei ontem, o professor transexual de história que eu tive, me questionando sobre se Cristo realmente era isso tudo que o mundo falava, porque ele era muito exclusivista. Ele falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e não uma verdade, um caminho, uma vida. Esse Cristo é exclusivista demais, ele não pode ser verdadeiro. Mas eis o ponto, irmãos, é exatamente porque há apenas um Deus verdadeiro, que há apenas um caminho verdadeiro, e que um único mapa para isso, e que os homens precisam ouvi-lo. Os homens precisam ouvi-lo. O problema de muitos, irmãos, inclusive de alguns pastores presbiterianos, é que têm trabalhado em prol do relativismo religioso e militado por uma união que despreza a supremacia e a exclusividade de Cristo. Se Cristo é desprezado, irmãos, se Cristo é colocado do lado de qualquer outra coisa, não importa se você coloca ele do lado do ecumenismo, não importa se você coloca ele do lado de algum santo ou de alguma santa, se Cristo é colocado do lado ou é compartilhado alguma coisa da sua obra, esse Cristo não é exclusivo e não é supremo. Esse já não é mais o Cristo que Deus revelou na Trindade, irmãos, na sua Escritura. Porque ele não falou: olhe, eu dou o Filho é o mediador, mas eu coloco um outro mediador do lado dele. Ou o Filho é o mediador, mas eu coloco uma mediandeira abaixo do Filho para que você chegue até ele. Não, é o Filho e ponto. Coloque a sua fé nele, confie nele, e você vai ter comunhão comigo. Desprezar a Cristo, irmãos, é desprezar a Deus totalmente. O Cristo que Deus providenciou é único e supremo, irmãos. Não desprezemos ele. E então, queridos, venha a comunhão efetiva com cada pessoa da Trindade. Comunhão com o Pai. Como é que nós temos comunhão com o Pai? Lembremos, a comunhão que nós temos com a Trindade é dar a ela o que ela requer e ela nos dá aquilo que ela nos promete. Ela requer de nós fé, amor e obediência e adoração. Então, como é que a Bíblia fala sobre isso, irmãos? Veja, por favor, a fé. 1 João 5, 9 e 10. 1 João 5, 9 e 10. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus, no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Como é que você tem comunhão com o Pai? Como crente que você tem comunhão com o Pai? Quando você crê no testemunho de Deus. Deus disse: eis o meu Filho amado, em quem me comprazo. Eis aquele em quem vocês têm que colocar sua fé. Crente, quando você faz isso,
quando você coloca a sua fé em Cristo, você está concordando com Deus, você está crendo no testemunho de Deus, você está tendo comunhão com Ele. Percebe? Não é nada místico, no sentido de que você tem que fazer uma meditação de 30 minutos, você tem que ir para um monte. Não, coloque a sua fé no que Deus fala. Deus fala sobre o Filho, confie nele, pronto, você está tendo comunhão com Deus. Sobre o amor, vejam ainda em 1 João 2,15, veja o que é dito: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Veja, aqui, irmãos, o apóstolo João está se referindo especificamente ao amor do Pai. Se a gente ama o mundo, o amor do Pai não está em nós. Mas se nós estamos em comunhão com o Pai, ou como nós temos a comunhão com o Pai? Quando nós não amamos o mundo. Não ame o mundo e você tem comunhão com o Pai, porque você ama o Pai. E por último, veja a obediência e adoração. 1 Pedro 1,17. 1 Pedro 1,17. Pedro diz: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. As duas coisas aqui, irmãos, em um só versículo. Se vocês invocam a Deus como Pai, aqui Pedro está se referindo à adoração. Então o que é requerido de nós? Obediência, portarmos com temor. Se você, igreja, se você, crente, adora ao Pai e invoca ao Pai, você está tendo comunhão com o Pai. Qual é a maneira mais simples em que nós invocamos o Pai, irmãos? Pela oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Quando você ora, você está tendo comunhão com o Pai, e nós veremos também com toda a Trindade. Agora a comunhão com o Filho, irmãos. Veja por favor João 14:1. João capítulo 14, versículo 1, por favor. João capítulo 14, versículo 1, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E aqui é mais um texto, irmãos, que prova a divindade de Cristo. Como é que um homem diria: creio em Deus tanto quanto vocês devem crer em mim? Mas ele fala: creio em Deus, creio em mim. Nós devemos crer no Filho. Todas as vezes, irmãos, que a palavra de Deus é aberta e é ensinada, como é que nós temos comunhão com o Filho? Quando nós cremos na sua palavra, quando nós cremos no que ele fala. Agora João 8:24, por favor, irmãos. João 8:24, ainda sobre a fé no Filho. João 8:24 é dito: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Agora o amor para com o Filho, queridos. Vejam Efésios 6:24. Efésios 6:24. Por favor, Efésios 6:24. Efésios 6:24 é dito, queridos: a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. O amor é devotado não apenas ao Pai, mas Paulo fala: aqueles que amam também o Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. E a obediência, queridos, como é que nós temos comunhão com Cristo na obediência? Veja João 14, 15 e 21. João 14, 15 e 21.
João 14, 15 e 21. É dito, Jesus Cristo falando, irmãos: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Obediência, comunhão, está intimamente ligado, irmãos. Jesus está nos falando, queridos, que se você obedece a Ele, se você diz que o ama e o seu amor é manifestado em obediência a Ele, Ele está dizendo: nós estamos tendo comunhão, eu me manifestarei a Ele. Então todas as vezes, irmãos, por exemplo, Cristo fala, não dirás falso testemunho, e você em alguma situação não mente, você preserva a verdade. O que está acontecendo ali, irmãos, é você tendo comunhão com Deus. Quando o Senhor fala: marido, ame a sua esposa, e você ama a sua esposa, você está tendo comunhão com Deus. A obediência é dada a Deus, e nisso há uma comunhão. E ainda, irmãos, por último, a comunhão com o Espírito. Veja, por favor, Atos 7,51. A fé no que o Espírito fala. Atos 7,51. Atos 7,51. Estevão, irmãos, pregando o evangelho aos judeus que resistiam à palavra de Deus, ele diz, Atos 7,51: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós fazei. Resistir ao Espírito, irmãos, o Estevão está falando, é não crer na palavra. Quando você não crê na palavra, você resiste ao Espírito. Ainda, queridos, por favor, Romanos 15:30, o amor para com o Espírito. Romanos 15:30 é dito: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a meu favor. Pelo amor do Espírito. E ainda, irmãos, Atos 13:2-3 é dito que o Espírito ordenou a igreja e a igreja obedeceu. Fé, amor e obediência. Cada uma dessas coisas é requerida e é dada a cada pessoa da Trindade. E quando nós fazemos isso, irmãos, nós estamos fazendo ao Deus Trino. Nós estamos tendo comunhão com o Deus Trino. Esse é a nossa diligência, irmãos. Quando nós fomos criados em Adão, irmãos, em seu estado original, nós gozávamos de perfeita comunhão com Deus. Mas a coisa que mais Gênesis 3 destaca é: nós perdemos a comunhão com Deus. O que é o Evangelho, então, irmãos? O Evangelho é essa comunhão sendo restaurada em Cristo. Aquilo que foi perdido no Éden, o caminho do Éden que foi bloqueado pelos querubins, agora Cristo nos abre, usando a linguagem do autor aos Hebreus, Cristo nos abre um novo e vivo caminho para nós termos comunhão com Deus. Portanto, irmãos, tudo que nós fazemos para com a Trindade, nós fazemos para cada pessoa. Quando nós estamos aqui em culto agora, irmãos, reunidos, adorando a Deus, nós estamos adorando a Deus o Pai, a Deus o Filho e a Deus o Espírito Santo. Que esse seja o movimento do nosso coração, irmãos. Adoramos o único Deus vivo e verdadeiro em Trindade, e a unidade em triunidade, a unidade em pluralidade de pessoas. Essa é a nossa comunhão, irmãos, com Deus Trino. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, obrigado por se revelar a nós, Senhor, mostrando-nos quem Tu és e chamando-nos à comunhão contigo. Obrigado, Senhor, porque Tu não apenas fizeste isso, dando o primeiro passo, mas Tu também foste até nós em nosso pecado e nos deste Cristo e os meios pelos quais nós devemos ter comunhão contigo, Senhor.
e nos coloca a fé no coração e nos conduz a Ti, Pai. Que nós creiamos em Ti, Senhor, que nós amemos ao Senhor, que nós obedeçamos ao Senhor e adoremos ao Senhor, que nós tenhamos comunhão com Deus Trino. Dá-nos essa graça, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.